Olá, turmas! Desejo que todos estejam bem e com saúde. Eu sou a professora Ana Paula e na nossa aula de redação de hoje vamos dar início aos conteúdos do quarto bimestre e vamos dar continuidade aos gêneros textuais de cunho jornalístico. Vamos estudar hoje a entrevista. Inicialmente, o que é a entrevista? Trata-se de um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador, responsável por fazer perguntas, e o entrevistado, ou entrevistados, quem responde às perguntas. Então, a entrevista é um dos gêneros textuais com a função geralmente informativa, veiculado sobretudo pelos meios de comunicação como jornais, revista, internet, televisão, rádio, entre outros. E esse tipo de texto, ele é marcado justamente por essa intenção de produzir uma interação entre duas pessoas. A pessoa que responde, que é o entrevistado, e a pessoa que pergunta, que é o entrevistador. A entrevista possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade, uma vez que propõe um debate sobre determinado tema, onde o discurso direto é sua principal característica, ou seja, as palavras proferidas pelo entrevistado e pelo entrevistador são transcritas de maneira fidedigna, ou seja, ao pé da letra. Por isso, em alguns textos pode haver marcas de oralidade, bem como observações, e geralmente essas observações vêm entre parênteses, como, por exemplo, quando o entrevistado ri, pode vir entre parênteses a palavra risos. Então, ela é totalmente fiel à fala das pessoas que serão entrevistadas. Há diversos tipos de entrevistas, dependendo da intenção pretendida. A entrevista jornalística, entrevista de emprego, entrevista psicológica, a entrevista social, dentre outras. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem. No bimestre anterior, nós vimos que a reportagem ela pode trazer um trecho de uma entrevista, né, para acrescentar ao seu texto a opinião de alguém. E nós vimos também que a entrevista possui essa função social, né? Ela serve para que haja a difusão do conhecimento, a formação da opinião do leitor e o posicionamento crítico também. As características trazem as particularidades de cada gênero textual, e aqui nós vamos ver quais são as características da entrevista, o que faz com que eu perceba que um determinado texto trata-se de uma entrevista. Textos informativos e ou opinativos, nós vimos que a entrevista ela possui, né, essa função de trazer essa difusão do conhecimento, essa formação de opinião. Presença do entrevistador e do entrevistado. O entrevistador é a pessoa que pergunta, o entrevistado é a pessoa que responde. Linguagem dialógica e oral. Nos textos podem haver as marcas de oralidade, né? Nós vimos que a entrevista é totalmente fiel à fala das pessoas. Marca do discurso direto e da subjetividade, ou seja, o discurso direto, o próprio autor daquele texto fala. Mescla da linguagem formal e informal. Trata-se de um texto jornalístico. Não pode ser totalmente informal, mas nós vimos que há essa marca da informalidade também, como, por exemplo, quando no texto possui algumas marcas da oralidade. Assim como as características trazem as particularidades dos gêneros textuais, a estrutura também torna cada texto particular. E aqui nós vamos conhecer um pouco da estrutura da entrevista. Inicialmente, é necessário que se escolha o tema antes de entrevistar alguém. Por exemplo,
Se eu vou entrevistar um autor famoso, então o tema dessa entrevista será conhecer um pouco melhor o trabalho daquela pessoa. Depois vem a elaboração do roteiro, né? Feita a escolha do tema e da pessoa que será entrevistada, é muito importante que se elabore um roteiro de forma que a pessoa que vai entrevistar tenha em mãos esse roteiro na hora da entrevista, para que não seja de improviso. Depois um título. Esse título ele serve como uma forma de seduzir o leitor à sua leitura. Ele faz com que o leitor se sinta curioso e tenha vontade de ler a entrevista. E por último, e não menos importante, tão importante quanto a parte inicial, é a revisão. Afinal, não adianta ter as ideias e apresentá-las de maneira informal. Ou seja, aqui nós vamos fazer com que o texto tenha coerência, coesão e fazer com que ele complete a sua intenção, que é apresentar ao público, no caso do exemplo que eu citei, o trabalho de uma determinada pessoa. Aqui eu apresento a vocês o exemplo de uma entrevista. A entrevista entre o jornalista Júlio Lerner e a escritora brasileira Clarice Lispector. Essa entrevista ela foi veiculada no programa Panorama, da TV Cultura, no dia 1º de fevereiro de 1977, que foi o ano da morte de Clarice. E aqui é para que vocês se familiarizem com o gênero textual. Percebam que a entrevista ela é composta de perguntas e respostas, As perguntas é o que nós chamamos de roteiro, que nós vimos anteriormente na estrutura. As perguntas elas são feitas pelo entrevistador e aí o entrevistado as responde, E aqui nós temos um exemplo para que vocês percebam como se estrutura esse gênero textual. Aqui são poucas perguntas, eu peguei só um fragmento dessa entrevista para que vocês percebam que são perguntas e respostas. E essas perguntas e respostas têm cunho informativo. Então é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Assistam a videoaula novamente, façam as anotações necessárias e se surgirem dúvidas, nos procure no PV. Até a próxima!